Vamos lá, pessoal. Teoriazinha aí de função do primeiro grau, né? Ou função afim, ok? Representação de uma função afim e detalhamento dos coeficientes. Vamos lá. Vou colocar aqui na forma reduzida, né? Y é igual a x mais b. O que danado é esse A? Rapaz, esse A, ele pode ser... É o coeficiente angular, né? Então, vou colocar aqui coeficiente angular, certo? E ele pode ser dado de algumas formas, né? Ou ele é a tangente do ângulo θ. Por exemplo, tem uma retinha aqui, tem esse ângulozinho aqui, ele é a tangente desse ângulo aqui, ok? Ou ele é simplesmente a variação dos y pela variação dos x, que é a maneira mais tranquila, né, de ver. Ele também pode ser chamada de taxa variável, certo? Taxa de variação. E esse B é onde toca o eixo y, certo? Também chamado de coeficiente linear, certo? Mais conhecido também quando o x for igual a zero, certo? Ou seja, justamente onde toca o eixo y, ok? E geralmente você vai achar depois, né? Esse B que você acha depois, né? Você acha depois de você já ter achado o A e um ponto, né? E você ter um ponto, ok? E ele é chamado, né, também de taxa fixa, né? Taxa fixa, diferente da variável, ok? Então, beleza. Raiz é onde corta o eixo x, né? Raiz é onde corta o eixo x. Qual é a fórmula da raiz? Rapaz, raiz é menos b sobre a, certo? A raiz aqui, ó. Por exemplo, o gráfico tocou aqui, nesse pontinho aqui. Esse pontinho aqui é a chamada raiz, ok? Deixa eu só confirmar aqui se essa fórmula aqui tá certa. Eu acredito que esteja certa. Tá certo. Fórmula da raiz menos b sobre a. O a pode ser encontrado diretamente no gráfico? Não, pessoal. O a não pode ser encontrado diretamente no gráfico, certo? O que você encontra diretamente no gráfico é o b. O a você tem que calcular ele, né? Ou por essa fórmula aqui, ou por essa aqui, ok? Então, vamos lá. Explique os sinais de y e a em cima, tá certo? Bom, quando a retinha tá assim, certo? Significa o quê? Que o a ele é positivo, certo? Quando a retinha tá para baixo, significa que o a ele é negativo. E aqui, obviamente, em cima do eixo x, o y é positivo. Em cima do eixo x, o y é positivo. E embaixo do eixo y, o y ele é negativo, ok? Explica as três situações de lugar geométrico com desenho de equações. Isso aqui é importantíssimo, certo? Ele quer saber o quê? Ele quer horizontal, vertical e inclinado, ok? Horizontal, certo? Vertical e inclinado. Vamos lá. Na horizontal, pessoal, o y ele é igual ao b, ok? Acima da reta, o y é maior do que o b. Abaixo da reta, o y é menor do que o b, ok? Aqui o y é igual ao b. Aqui para a direita, o y é maior do que o b. E aqui para a esquerda, o y é menor do que o b, certo? Como isso aqui é a reta, né? Então eu posso falar que y é igual a x mais b, ok? Isso aqui é o mais convencional que tem. Abaixo da reta, eu posso falar que é a x menor, né? Y é menor do que a x mais b. E acima da reta, eu posso falar que y é a x, que y é maior do que x mais b, ok? Lembrando que tudo isso aqui, ó, são regiões, ok? Tudo isso aqui são regiões. Explique as posições relativas entre duas retas, tipos e subdivisões. Posições relativas entre duas retas. Tá. Primeiro, você tem tem dois tipos, né? Tem dois tipos. Então, ou elas são paralelas, certo? Ou são duas retas paralelas, ou são duas retas com
diferentes, certo? E quando são paralelas, ou elas são iguais, ou elas são iguais, ou elas são diferentes. Diferentes. Certo? Ou elas são iguais, ou elas são diferentes. Se elas são iguais, o AR da reta 1, né, é igual ao AS. E o BR é igual ao BS. Resumindo, elas são a mesma, certo? A mesma reta. Ok? E quando são diferentes, certo? O AR, ele é igual ao AS. E o BR, ele é diferente do BS. Afinal, são retas diferentes. Para vocês que não estão entendendo nada. Imagine que essa reta, ela é a mesma dessa reta aqui. Ela está uma em cima da outra. Ou seja, elas são iguais. Mais ainda, elas são a mesma reta. Ok? E quando elas são diferentes, são paralelas, porém são diferentes, é isso aqui, né? O coeficiente angular das duas é o mesmo, certo? Esse θ é igual a esse θ. Aqui, ó. Esse ângulozinho aqui. Só que elas partem de locais diferentes. Elas partem de B's diferentes, né? Então, elas são retas diferentes. Ok? E quando elas são concorrentes? Concorrentes, pessoal, é isso aqui, ó. Elas se cruzam em algum ponto. Essas aqui, ó, elas nunca vão se cruzar em algum ponto. Porque elas são paralelas. Nunca. Infinitamente, tá? E as concorrentes, elas têm dois tipos, né? Ou elas são paralelas, ou elas são paralelas, não, perdão. Ou elas são perpendiculares, certo? Ou elas são retas perpendiculares, ou seja, formam 90 graus. Vou botar até aqui, ó, 90 graus. Ou elas são não perpendiculares, ou seja, não formam 90 graus. Como assim? Como assim? Se elas são perpendiculares, você tem que lembrar dessa informaçãozinha aqui, que é mega importante. O AR vezes o AS é igual a menos 1. Isso serve quando você quer, por exemplo, determinar qual é o A de uma sem tipo assim, você tem que... Para você determinar o A de uma reta, por exemplo, eu quero determinar a reta S. Só que eu não tenho a reta S. Só que eu tenho a equação da reta R. Eu vou descobrir o A da reta R. E aí eu só pego e inverto o sinal, né, e a fração para chegar no A da reta S. Ok? Então isso aqui vai ficar mais dito desse outro exemplo aqui que eu vou dar. Mas isso aqui é mega importante. E aqui, lógico, né? Lógico. O BR é diferente do BS. E se elas são não perpendiculares, né? São concorrentes e não perpendiculares, significa que é tudo diferente, né? O AR é diferente do AS e o BR é diferente do BS. Isso aqui não ajuda em muita coisa não, ok? Vamos lá. Voltando aqui para o caso das perpendiculares que eu falei que era importante, né? Que é esse caso aqui, ó. Sabendo que a AR e a S são retas perpendiculares, uma reta a outra, responda. AR 1 sobre 2, quanto é que vai ser o AS da outra? Bom, se elas são perpendiculares, aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Aqui é 1 sobre 2, aqui vai ser 2 sobre 1. Ou seja, vai ser igual a menos 2. Ok? Se o AR é menos 2 quintos, quanto é que vai ser o AS? Bom, se aqui é negativo, aqui vai ser positivo. Se é 2 sobre 5, vai ser 5 sobre 2. Ou vai ser igual a 2,5. Né? Mesma coisa. Ok? Mais 2,5. Ok? Então, ok, tem mais coisa aqui. Equação geral e equação segmentária. Vamos lá. Qual é a equação geral? Eu tinha botado aqui a reduzida, né? Isso aqui é a reduzida, pessoal. Reduzida. Vou botar aqui, reduzida. Ok? Mas tem a geral também. Qual é a geral? Bom, eu só vou pegar... Eu vou passar tudo para o outro lado, né? Então, y menos ax menos b é igual a 0, né? E qual é a segmentária? A segmentária é basicamente x mais y, p, q
igual a 1. Isso aqui é a segmentária, né? Lembrando que esse ponto P aqui é onde corta. Onde corta o eixo X, certo? E este Q é onde corta o eixo Y, certo? Resumindo, isso aqui é o B, isso aqui é a raiz, ok? Então, P, onde corta o eixo X, né? Então, eu não estou lembrando. P, X, Q, Y, ok? Só lembrar do de cima, igual a 1. Então, essa aqui é a equação segmentária. E fórmula da distância de um ponto a uma reta. Eu tenho um pontinho aqui, eu tenho uma reta passando aqui, eu quero saber essa distância aqui. Como é que eu faço? Como é que eu faço para saber essa distância? Tem uma formulazinha para isso, que é de um ponto, distância de um ponto a uma reta é igual a vezes x0, isso aqui em módulo, tá? Mais b vezes y0, mais c, isso aqui em módulo, dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Então, aqui para vocês entenderem, esse x e esse y é justamente do ponto, certo? É justamente do ponto. Esse A, esse B e esse C é da fórmula. Esse A, esse B aqui de baixo também é da fórmula. Fórmula. E tem que estar o quê? Tem que estar na forma. Vou botar assim, fórmula não vou botar nem fórmula. Vou botar equação da reta. Equação da reta. E tem que estar obrigatoriamente na forma geral, tá? Obrigatório. Tem que estar na forma geral da reta. Ok? Beleza. Para dar certo aqui, né? Para dar certo dessa forma. Vamos lá. Transforma a equação segmentária a seguir e depois em geral e depois reduzida. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Tá na forma segmentária. Como é que eu vou transformar ela na geral? Primeiro eu tenho que tirar esses MMCs aqui. Como é que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo MMC entre essas duas equações, que é 15, né? Vou multiplicar todo mundo. Vou multiplicar esse. Então vai ficar 15 dividido por x. 15x dividido por 15 vai ficar x. Aqui vai ficar 3y. E aqui vai ficar 15. Ok? Vou passar todo mundo para esse lado. Certo? No caso, só o 15 aqui, né? E essa aqui é a forma geral dessa reta, ok? Já está na geral. E aí ele quer que passe da geral e depois para reduzida, né? Ok. Então, para passar para reduzida, eu vou fazer o quê? Eu vou só isolar esse y aqui, certo? Então, vou passar para lá o 15. Eu vou passar para lá o x. Então, y vai ficar como? 15 dividido por 3 menos x dividido por 3. Certo? Então, quanto é que vai ficar aqui? Vai ficar y igual a... só ajeitando aqui para deixar o x na frente, né? X sobre 3 mais 5. Então, essa aqui, ó, é a reduzida, certo? Reduzida. Só lembrando que isso aqui, o mais 5 é o B, certo? E o menos 1 sobre 3, né? Não tá aparecendo aqui, mas aqui tem um 1. É o meu A. Ok? E aqui, fórmula ioiô no chuchu é outra forma de fazer, né? Mas é a mesma coisa daquela, que é o que? X menos x0. Isso aqui é a mesma coisa da equação reduzida, tá, pessoal? E aqui o que é que você tem que saber? Você tem que saber que esse M aqui é o A, certo? É a mesma coisa do A. E eu vou ter que pegar um pontinho aqui, né? Certo? Então, o que é que eu preciso saber para jogar nessa forma? Bom, eu preciso saber do A. Para usar essa forma, eu preciso saber do A e preciso saber de um ponto, né? Ou seja, é a mesma coisa, tá? Esse aqui é para achar a equação da reta, né? Então, é a mesma coisa, basicamente, daquela outra questão, né? Da reduzida, é a mesma coisa. É a mesma parada, basicamente, ok? Só que a galera decidiu complicar e colocar uma fórmula a mais. É a mesma coisa.
E é isso, acabou. Teoriazinha aí de estudo analítico do... Não, função afim, né? Equação do primeiro grau.